Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dia 35. Chegamos. Segunda-feira, galera. Semana começando. Semana que vai ser uma semana abençoada. Declaramos uma semana de bênção, uma semana de resposta, uma semana de vitória, uma semana de avanço, uma semana de respostas. Respostas dos céus sobre a nossa vida. Uma semana de portas abertas. Uma semana de favor, uma semana da bondade de Deus. Uma semana para romper, para vencer toda e qualquer incredulidade, arrancar a incredulidade que cerca o nosso coração, a nossa vida, que está escondida no nosso coração e que nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Se Deus falou, irmão, vamos crer naquilo que Deus falou. E como nós vamos fazer isso? Identificando dia a dia toda raiz de iniquidade, toda raiz de incredulidade, toda raiz presente em nós que nós estamos sustentando. Não é tempo mais de sustentar a incredulidade na nossa vida. É tempo de alinhar o nosso coração. É tempo de olhar para a palavra de Deus, assim como ela é, assim como Deus é. Sabendo que Deus, ele é fiel. Aquele que prometeu, né? Aquele que prometeu, ele fará acontecer. Deus não é homem para mentir, mas também não é filho do homem para se arrepender. Se ele disse, ele fará. E aqui, 6:30 da manhã, se juntam os soldados. O Max chegou, a Marlene chegou. Gente, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma segunda-feira, dia 35. Vamos para cima. Hoje eu preciso ser mais estratégico aqui no tempo, porque as férias acabaram e eu preciso aqui, né, fazer com que esse tempo realmente ele seja um tempo onde nós consigamos percorrer tudo aquilo que nós temos para ver no dia de hoje. Final de semana, sábado e domingo, a gente está mais tranquilo no tempo, então a gente consegue ter mais qualidade de tempo aqui, mas vamos aqui já começar o dia de hoje. Bom dia, Marlene, graça e paz. Vamos lá, gente. Vai no aviãozinho aí. Me ajuda a levar isso mais longe. Manda aí para 2, 3, 4 pessoas. Bom dia, Max. Manda para as pessoas. Fala, irmão, vem. É tempo de vencer a incredulidade. É tempo de viver as promessas. Compartilhar com vocês aqui rapidamente. Tem sido dias, né, de um toque especial da parte de Deus. Eu tenho sentido um toque especial da parte de Deus, onde Deus tem trazido, sabe, ao longo do dia. Não aqui durante as lives, mas, sabe, durante o dia. Tenho recebido um toque especial da parte de Deus. O Espírito Santo tem falado com muita força, né? E sempre quando eu me volto para olhar para essa situação, para essa questão, que esse é o mês onde nós vamos viver a bondade de Deus, né? Isso tem vindo de uma forma muito preciosa, porque você começar a olhar para o seu dia e identificar a bondade de Deus ali. Nem estar aqui essa manhã é bondade de Deus, irmão. Ter acordado nessa manhã é bondade de Deus. Porque tem pessoas que não vão acordar. Tem lares nessa manhã que as pessoas não vão acordar. Tem pessoas nessa manhã que estão acordando, não tem saúde. Não tem saúde. Outras dormiram mal, né? Porque não tem a qualidade, não tem essa bondade que eu e você estamos experimentando. Só que, por que é importante colocar um pouco o pé no freio e começar a ter essa percepção? Porque isso nos leva a ser gratos. A gratidão, sempre que você trabalha a gratidão na sua vida de forma intencional, você está preparando, né, o seu coração, você está preparando o terreno do seu coração para que Deus possa falar a sua vida. O ingrato, ele tem um coração duro, ele não consegue reconhecer a graça de Deus, o favor de Deus, ele não consegue reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Ele está sempre à procura do mais. O ingrato nunca reconhece, ele sempre quer o mais. Se dá ele um, ele quer o dois. Se dá ele o dois, ele quer o três. Ele nunca tem olhos para ser grato. Nunca tem. Então, nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Só que é muito fácil nos dias atuais você se tornar esse tipo de pessoa. Pessoa ingrata, pessoa de coração duro, pessoa que não consegue reconhecer, pessoa que só quer mais. É a sanguessuga, a dá. Então, tem sido dias onde Deus tem preparado o nosso coração,
tem preparado o nosso coração. Eu creio que você tem tido o seu coração preparado. Eu quero te desafiar ao longo dessa semana. Mantenha os seus olhos naquilo que Deus já fez na sua vida. Coloque seus olhos naquilo que Deus já fez. Ele já fez. Só que se você não tem olhos para perceber isso, você não consegue ser grato. E a gratidão, irmão, é uma questão de qualidade de coração. Que o seu coração seja purificado nesses dias. Assim como nós lemos, sabe, ontem, no Salmos 26, muito forte, verso 1 e 2, onde o salmista convida Deus para provar o coração dele. Que você convide o Senhor, Pai, prova meu coração. Vê se há em mim ingratidão, e se tiver ingratidão, tira de mim. Eu quero ser um filho, mas eu quero ser um filho grato. Não quero ser um filho mimado. Quero ser um filho grato. Amém? Está comigo, irmão? Como é que tem sido esses dias? Coloca aí no comentário como tem sido esses dias, como tem sido a batalha contra a incredulidade. É tempo de viver a bondade de Deus. Só que se você alimentar a incredulidade, ela vai te paralisar e você não vai ver a bondade se cumprir na sua vida. E a bondade, ela está liberada, ela está disponível, mas ela só pode ser acessada por aqueles que decidem abrir mão da incredulidade. A incredulidade tem poder de paralisar a nossa vida de viver a bondade de Deus. E vamos remover a incredulidade nesses dias, amém? Então vamos lá. No texto de hoje, a gente está chegando aqui no final do livro de Crônicas. E o que é que nós vamos ver aqui? Segunda Crônicas 35, no verso 22. Gisele acordou hoje cedo. Isso aí, guerreira. Segunda Crônicas 35, verso 22. A fé que não ouve a voz errada. A fé que não ouve a voz errada. Irmão, presta atenção. A voz que você ouve determina o destino que você tem. Se você ouve a voz errada, você tem um destino errado. Se você ouve a voz certa, o seu destino vai ser assertivo. Então o texto fala assim, ó, Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado, a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, ele se disfarçou e levou o seu exército para a batalha na planície do Megido. O que acontece aqui? O rei Neco, ele estava passando, ele estava indo para um outro território guerrear contra outra nação, contra outro rei. Porém, quando ele passa por ali, o que acontece? Josias vem e quer lutar contra ele. Josias estava vivendo um tempo assim, onde tudo que ele fez deu certo, sabe, irmão? Então, ele estava fazendo as coisas, estava dando certo. Então, o que acontece? Isso é perigoso. Sabe, quando você está vivendo um tempo onde tudo que você faz está dando certo, porque você fica mais ousado, você fica mais corajoso e muitas vezes você fica ignorante. Você vai fechar os seus sentidos, você vai fechar os seus ouvidos para ouvir vozes que Deus está trazendo para te abençoar e você vai fechar o seu coração para isso. Foi isso que Josias fez aqui. Este é um dos alertas mais sombrios da Escritura. Por quê? Porque um homem de fé genuína, porque Josias era um homem de fé. Se você ler esse texto, você vai ver. Josias, cara, ele fez a Páscoa que Josias celebrou no tempo dele, é uma Páscoa que Israel só viveu quando o profeta Samuel estava vivo. Ou seja, tinha se passado muitos anos, centenas de anos, e nunca tinha se visto uma celebração da Páscoa. E a Páscoa é uma festa importante para Deus. No calendário bíblico, ela é a primeira festa. Então ela tem um peso de importância, ela tem um peso espiritual poderosíssimo. Porém, o que acontece? Ele era um homem de fé genuína. Só que o que acontece? Ele teve um momento de surdez espiritual. Consegue perceber isso? Um homem de fé genuína teve um momento de surdez espiritual. Ele estava tão focado na sua própria justiça e força que ele não discerniu a voz de Deus vindo de uma fonte improvável. Deus falando com ele de uma fonte improvável, e ele recusou ouvir a voz de Deus. O rei que estava vindo guerrear contra uma outra nação, ele estava de passagem e falou, vou brigar com esse cara. Vou brigar com esse cara. E foi lá e o rei falou aqui, deixa eu te falar com você, Deus mandou te falar, não mexe comigo, porque se você mexer comigo, você vai arrumar uma encrenca. E ele ignorou. Irmão, ele ignorou a voz. Ele estava surdo espiritualmente. A incredulidade, ela pode se manifestar como uma teimosia justa. Uma pessoa teimosa. Uma certeza tão grande em nossos próprios planos que nos torna incapazes de ouvir a direção da voz de Deus. O que isso ensina? A fé precisa de humildade para discernir a voz de Deus, não importa o canal que ele usa. Deus pode usar até uma mula para falar com você, assim como ele usou para falar com Balaão. Só que o que acontece? Você está sensível? Você consegue ouvir a voz de Deus vindo na sua direção
independente da fonte, ou você fala, só ouço fulano, eu só ouço meu líder espiritual, só ouço meu pai espiritual. Você tem sensibilidade para entender que Deus é Deus, ele pode usar quem ele quiser para falar com você. Porque se você não tiver essa sensibilidade, irmão, cuidado. Se você tiver essa prototipagem de falar assim, eu só ouço fulano, cuidado. Ei, cuidado. Deus pode falar com você, irmão, das mais diversas formas. A questão é você ter sensibilidade. Se você é sensível para ouvir a voz de Deus, independente da fonte de onde ela está falando, porque Deus pode falar, Ele ainda fala. Ele ainda fala. Só que algumas pessoas, elas querem criar um único canal, um único caminho. É igual o Gordon, quando ele ia falar com o Batman. Para falar com o Batman, ele só podia usar o batifone. Deus só pode usar o seu batifone? Ou ele pode usar o que ele quiser para falar com você, da maneira que ele quiser? Então fique sensível. O que nós vamos entender aqui? Existe, né, alguma área onde a minha certeza nos meus próprios planos estão me tornando surdo em direção ao que Deus está fazendo? Eu posso ouvir a voz de Deus independente da fonte de onde ela está vindo? Eu consigo discernir a voz de Deus? Porque Deus estava falando com ele através de uma pessoa que ele não tinha empatia, mas Deus estava falando com ele. Ele ignorou a voz de Deus, a direção de Deus que estava vindo da boca daquele homem. A fé verdadeira não é teimosia, ela é discernidora, mantendo um coração humilde para ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela vem de mensageiros inesperados. Mesmo quando vem de mensageiros inesperados. A fé ouve a voz de Deus, a teimosia ouve apenas o eco da sua própria vontade. Pessoa teimosa sempre está ouvindo o ego dela. Quem é você para falar comigo? Quantas faculdades você tem? Quantos diplomas você tem? E pior, sabe o que é pior hoje? Quais resultados você tem? É isso que algumas pessoas jogam na cara do outro. Fala, quem é você para falar comigo? O que você já construiu? O que você já edificou? Então, isso vai tornando essa pessoa surda espiritualmente. Então, cuidado, irmão. Essa é a primeira coisa que a gente vê. A segunda coisa que a gente vê aqui a respeito desse texto do Antigo Testamento. Veja bem, a fé que obedece nos detalhes. A fé é detalhista? Sim, presta atenção. 2 Crônicas 35, no verso 10, fala o seguinte: quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, o sacerdote e os levitas tomaram seus lugares, organizados de acordo com suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Ou seja, quando era para celebrar a Páscoa, tinha todos os detalhes que já tinham sido pré-configurados antes. A Páscoa é uma celebração que devia se seguir à risca. Não era para fazer do jeito que eu quero. Não é aquela receita que você pega na internet, que está falando lá, coloca isso, isso e isso, só que no meio do caminho você fala assim, vou fazer do jeito que eu quero. A Páscoa tem uma maneira de ser celebrada. Qual é o problema aqui? A incredulidade, ela busca atalhos e despreza os detalhes. A incredulidade sempre vai olhar para os detalhes e vai falar, não precisa disso, é demais. Considerando que eles são irrelevantes, detalhes são irrelevantes. Será que são? Presta atenção. A fé como a de Josias entende que a obediência total se manifesta na atenção dos detalhes da palavra de Deus. A fé olha para os detalhes da palavra de Deus e considera eles. Não vai ignorar eles, porque os detalhes, se está ali, irmão, tem alguma coisa que Deus quer nos comunicar. Se está ali, se Deus gastou tempo para colocar até os detalhes nas Escrituras, Ele quer falar conosco através dos detalhes. Presta atenção. Ao longo da nossa leitura aqui, nós chegamos em um determinado momento onde era só lista de nome e sobrenome. É uma leitura meio chata, meio cansativa, mas se você participou aqui comigo desde o início, você viu que até nas genealogias ali, nós conseguimos aprender. Você fala assim, não, isso é detalhe demais, mas até ali tinha sabedoria, tinha revelação que Deus queria trazer sobre a nossa vida para que pudéssemos aprender e crescer. Então, os detalhes são importantes. Agora veja, a maior Páscoa desde o profeta Samuel, que foi celebrada, foi a Páscoa de Josias, porque ele se atentou a cada um dos detalhes. A fé verdadeira, ela honra a Deus no macro, na grande celebração,
e no micro, nas divisões dos levitas. Ele olhou para cada detalhe. Tudo que tinha que ter na festa, ele providenciou. Cada pessoa na sua devida posição, ele providenciou. Ele não tratou isso com superficialidade. Ele tratou isso, sabe, com muito esmero, com muita graça, com muita propriedade. Ele falou, irmão, vamos celebrar uma Páscoa como nunca foi. Porque a fé dele moveu ele para esse lugar. Agora presta atenção. Quais áreas da minha vida e da sua vida a incredulidade nos leva a desprezar os pequenos detalhes? Onde que você está desprezando hoje os pequenos detalhes? Bom dia, Rose. Onde que você hoje está desprezando os pequenos detalhes? Porque são detalhes? São, mas detalhes são importantes. Os detalhes são importantes. Agora, veja bem, uma fé robusta não se contenta com o geral. Ela busca honrar a Deus na obediência detalhada, pois sabe que o poder se manifesta na precisão. Imagina que o detalhe, irmão, é aquele tiquinho que vai fazer a coisa virar. O detalhe é aquilo que vai completar para que você chegue no devido lugar. Só que você se torna uma pessoa que ignora detalhes. E quando você faz isso, você corre e fica no caminho. Detalhes são importantes. A incredulidade, veja bem, ela ignora os detalhes. É da incredulidade ignorar os detalhes. A fé sabe que Deus habita nos detalhes também. Deus é detalhista? Deus é detalhista. Olha para você no espelho. Olha para o homem no espelho. Olha como que Deus construiu o homem. Olha a riqueza de detalhes. Olha para a criação. Sai hoje. Vai num jardim, se tiver tempo, né? Arrume tempo, vai 5 minutos no jardim. Se não tiver, vai numa floricultura. Tira 5 minutos, fica ali dentro andando, olhando para as flores, olhando para tudo e percebendo. Porque muitas vezes você fica no ambiente da sua casa, dentro da sua casa, ilhado, preso, e não consegue perceber a vida. Sai da sua casa hoje. Vá num lugar que você não foi. Se tiver um parque perto da sua casa, vá. Se tiver uma praça, vá. E observe. E preste atenção aos detalhes. Preste atenção à riqueza dos detalhes, como eles são importantes. Olha para uma flor, olha para a delicadeza da flor, olha para a maestria com a qual Deus fez a flor. Olha para você no espelho, os detalhes, olhos, bocas, tudo da forma única. Ele não repetiu você. Ele não repetiu você. Você não é um clone, você não é um produto feito em série. Deus caprichou. Então, quando nós falamos de fé, falamos também de ter detalhes. Quando nós falamos de incredulidade, falamos de ignorar os detalhes. Estamos rompendo com a incredulidade, amém? Terceira coisa que a gente vai ver aqui. A fé que resiste à decadência. A fé, ela resiste. Quando todo mundo está decaindo, a fé tem que resistir. E se eu sou um homem de fé, você é uma mulher de fé, um homem de fé, nós resistimos à decadência. 2 Crônicas 36, verso 16. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. O que nós vamos ver aqui? A queda de Jerusalém. Quando Jerusalém caiu, o que acontece? Não foi um evento súbito. Não aconteceu de repente. A queda nunca é algo que acontece de repente. Guarda isso. Porque você fala assim, caiu do dia para a noite. Não, ele cavou a sua queda. Ele cavou sua queda, ela cavou sua queda. Foi o clímax de um processo de incredulidade crescente. Quanto mais a incredulidade vai crescendo no coração das pessoas, ela está preparando o caminho para a queda dela. Então, remover a incredulidade da nossa vida, do nosso coração, do nosso dia a dia, irmão, é sabedoria, porque isso nos protege da queda, isso nos tira do lugar da queda e nos coloca no lugar firmados na presença do Senhor. A zombaria, o desprezo pela palavra, a ridicularização dos profetas, são sintomas de um coração que está endurecendo. Quando você ouve a palavra de Deus, seu coração se fecha. Quando você ouve profetas falando com você, homens de Deus que vão vir ministrar, falar, liberar a palavra sobre a sua vida, seu coração se endurece, cuidado. Isso é um sintoma fortíssimo de incredulidade. E essa incredulidade está preparando você para a queda. Então, cuidado com seu coração. A fé, para sobreviver em tempos de decadência, precisa fazer o oposto. O que é fazer o oposto? Ela honra os mensageiros de Deus.
Quando você recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem algo para falar com você, você sabe honrar essa pessoa da maneira certa. Você valoriza a palavra que eles estão trazendo e se apega à profecia. Ah, mas fulano está falando comigo aqui. E não é profeta, não. A palavra diz que nós não julgamos o profeta, julgamos a palavra. Você está julgando a pessoa. Ah, eu não gosto dessa pessoa, então não vou ouvir ela. Ei, não julgue o profeta, julgue a palavra que você está recebendo. Pega a palavra, passa ela pelo filtro. Mestre, me ensina isso outro dia. Outro dia eu te ensino, mas você precisa saber que quando você está desprezando o mensageiro, a mensagem e a palavra que ele está trazendo, você está endurecendo o seu coração, e esse endurecimento é uma incredulidade que está se manifestando e vai crescer no seu coração. Vai crescer. E isso te prepara para a queda. Pergunta para você: como você está tratando as palavras de advertência que Deus envia à sua vida? Se Deus está te enviando palavras de advertência, você está ouvindo, está agindo, ou você está ouvindo e desprezando? Porque veja bem, irmão, presta bem atenção. Se você está aqui, se você participa aqui comigo, se você me acompanha, algo que Deus trouxe ao meu coração e eu vi de maneira bem clara, né, dentro do tempo bíblico, esse é um tempo onde Deus quer cumprir promessas, Ele quer liberar da bondade dEle. Porém, há uma advertência, nós precisamos combater a incredulidade. O que nós estamos fazendo aqui 30 dias de agosto? Combatendo a incredulidade, estabelecendo que é um tempo onde nós vamos viver a promessa, a incredulidade não vai nos parar. Se você quiser ignorar isso, tudo bem. Eu estou fazendo o meu papel. Você pode olhar para mim, tem várias pessoas que estão aqui, que assistem o vídeo na gravação, e elas olham e elas, mão de ombro, falam assim: ah, é mais uma palavra, é mais uma palavra. Não, não é mais uma palavra. É a palavra dessa estação. É a palavra, é a direção que Deus tem para essa estação. Se você falar que é profético, mas ignora a palavra que Deus fala naquela estação, deixa eu te falar, o que vai acontecer com você não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade sua, sabe por quê? Porque quando você ignora o mensageiro, quando você ignora a palavra que o mensageiro traz, quando você despreza isso, você está desprezando o próprio Deus. Então fique em paz, pode ficar em paz, que você está plantando para colher. De repente você não vai gostar da colheita do mês de agosto, mas não é culpa de Deus, porque Ele está trazendo a palavra, Ele está trazendo o direcionamento. Então, se você quer viver bondade de Deus, limpa seu coração, renuncia à incredulidade, sabe, Marlene? Tira do coração toda a incredulidade. Ah, não, mas tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que você quer, é você que faz. Deus faz do jeito que Ele quer. Ponto. Como eu estou tratando as palavras de advertência que Deus me envia? Eu ignoro, eu dou de ombros, eu fecho a cara, eu falo que não gosto, eu fico feridinho, ofendidinho? Como que é isso? Com a honra da fé ou com desprezo sutil da incredulidade? A batalha contra a incredulidade, veja bem, ela é vencida ou perdida na forma como respondemos dia após dia. Irmão, eu te falo para você, antes de começar o mês de agosto, meu coração já estava determinado que nesse mês eu vou viver a bondade de Deus. Nesse mês eu vou viver a bondade de Deus. E o que Deus tem gerado no meu coração é gratidão, é reconhecer a bondade dele. Eu falo: Pai, eu quero viver a bondade do Senhor todos os dias. E eu tenho vivido a bondade do Senhor. Hoje é dia 4 de agosto. Eu acordei hoje para viver a bondade de Deus. Eu acordei hoje para ver a bondade de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu estava em casa, sábado de manhã, eu acabei a live. Na hora que eu estava na live com vocês aqui no sábado, eu recebi uma mensagem. Aí eu falei: depois eu vejo. Acabou a live, chamei a pessoa. Ela me respondeu de tarde. Ela falou: eu estava sentado numa mesa na sexta-feira, aí a pessoa pegou, a gente conversando, né, sobre algumas coisas, e eu falei ele falou de um livro que estava lendo, e eu apresentei, falei: esse cara está aqui no Brasil, mês que vem, participando de uma conferência que vai acontecer na cidade de São Paulo, Voz dos Apóstolos, uma conferência tremenda, apóstolos do Brasil e das nações, grandes homens de Deus, liberando algo novo da parte de Deus. Algo único. Acontece uma vez por ano aqui no Brasil. Irmão, só os caras que eu leio o livro deles. E tem cara ali que eu li o livro dele, já li 10 livros dos caras e nunca vi os caras. Meu sonho é poder ter um tempo com os caras. E aí sabe o que aconteceu? O cara vai e me manda mensagem e falou: deixa eu te falar, mestre, comprei aqui para minha esposa ir comigo, minha esposa não vai poder ir mais. E eu conversei aqui com o pastor e ele falou assim: abençoa ele.
Bondade bateu aqui na porta, irmão. Bondade bateu aqui na porta. Ganhei a viagem, ganhei a conferência, ganhei a estadia lá. A bondade chegou. Por isso eu estou falando com você. Começa a ter olhos para a bondade de Deus. Começa a olhar para aquilo que Deus... Começa a declarar a bondade. Para de declarar a sua escassez, a sua dificuldade. Eu quero declarar, irmão. Você está aqui, você não está aqui para brincar. Você acordou às 6:30 hoje? Você acha que você acordou para perder tempo? Você está aqui porque você não tem nada para fazer? Eu tenho certeza que você tem. Só que você ouviu a convocação. Eu quero declarar que Deus vai honrar a sua vida. Que você vai remover a incredulidade, que você vai viver a bondade. Gisele, você vai viver a bondade. Marlene, você vai viver a bondade. Max, você vai viver a bondade. Rose, você vai viver a bondade de Deus. Você vai ver Deus te surpreender nos detalhes. Irmão, não é só falar assim, tá aqui o ingresso para sei lá e assistir. É uma semana, irmão, lá em São Paulo. Tá aqui a hospedagem também. Tá aqui a passagem para você ir também. Aleluia. Deus é bom, irmão. Entenda isso. Ele é bom. Ele continua sendo bom. Entendeu? Vamos aqui para a gente poder avançar, que eu já tenho que acabar. Então vamos lá. Chegando no Novo Testamento, nós começamos hoje a ler um dos livros mais preciosos aqui do Novo Testamento, 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios. E aqui a primeira coisa que nós vamos ver, né, a fé que se firma em Cristo e não em homens. A fé que se firma em Cristo e não em homens. Por quê? Veja bem, 1 Coríntios 1, no verso 12, olha o que fala. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo a Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo a Apolo, ou eu sigo a Pedro, ou ainda eu sigo a Cristo. Aí Paulo termina falando, por acaso Cristo foi dividido? Veja isso. A incredulidade sutilmente transfere sua confiança de Cristo para os seus servos. Você para de confiar em Cristo e começa a confiar somente no homem. Ela cria facções e exalta as personalidades. Ela vai criando as suas próprias facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Você fala que você é de quem, irmão? Isso buscando segurança em um líder humano. A fé genuína combate essa idolatria e mantém o foco radicalmente em Cristo. Presta atenção. Eu converti, eu tinha 8 anos de idade. Com 16 anos eu me desviei, me perdi, me afastei. Fiquei dos meus 16 aos 26 anos. Eu vaguei no mundo lá fora. Voltei aos 26. Quando eu voltei para Cristo. Eu não voltei para um homem. Eu me conectei a uma igreja para buscar o Senhor. Foi uma igreja que estendeu a mão para mim, que me acolheu, que me ministrou, que abençoou a minha vida. Tinha um homem à frente dessa igreja. Mas esse homem representava Cristo. Ele representava a Cristo. Sou extremamente grato pela igreja que me recebeu e que me acolheu. Igreja Batista da Lagoinha. Eu nasci ali. Eu fui ministrado ali. Eu fui curado ali. Eu fui resgatado novamente ali. Eu sou imensamente grato à vida do pastor Márcio Valadão. Aprendi muito com ele. Muitos anos sentado, ouvindo, lendo seus livros. Eu lembro hoje, os livrinhos dele, né, das pregações. Eu lembro do número 1, porque era o livro que eu podia comprar lá atrás. Eu tinha vontade de ler, de aprender. Deus colocou isso dentro de mim. Eu não tinha recursos para comprar os livros. Aí, no dia que o pastor Márcio começou a vender livrinho de R$1, eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter uma biblioteca. Irmão, eu comprei os livros dele até o número 150. Saía um por semana. Eu tinha a coleção e li todos. Todos eram o quê? Livros de mensagens que ele pregava. Me alimentou muito. Aprendi muito. Sou extremamente grato a ele. Só que o que acontece? Depois de muitos anos, né, eu conheci o apostólico. Eu conheci um apóstolo, né, conheci o apostólico e Deus me chamou a caminhar com esse apóstolo, a aprender dele, a entender o apostólico. Caminhei com esse homem de 2011 até 2019. Aprendi, foi um pai espiritual para mim. Esse homem não está mais vivo. Eu parei de caminhar com ele em 2019.
quando veio a pandemia 2021, se eu não me engano, ele faleceu. Eu sou extremamente grato por isso, a Deus pela vida dele. Muito do que eu carrego hoje, que eu posso ensinar, da unção de Deus na minha vida, veio através da vida desse homem. De sentar, servir a esse homem, de aprender com esse homem. Só que o que acontece? Eu não falo eu sou fulano, eu sou de fulano, eu sou de fulano, eu sou de Cristo. Não construa facções. Cuidado para não se apegar a personalidades, porque tem pessoas que estão tão apegadas a homens que se esses homens erram, elas erram juntos. Elas vão errar juntos. Então, cuidado com isso. Presta atenção. A fé genuína, ela combate essa idolatria e mantém um foco radical em Cristo. Ela honra os líderes, mas ela adora apenas ao Senhor. Não estou falando que você não deva honrar seus líderes. Você honra seus líderes, mas mantenha seu foco em Cristo. Conheça a Cristo. Conheça. Dividir o corpo por preferência de líderes é uma obra da carne alimentada pela incredulidade do poder unificador de Cristo. Pare de dividir o corpo. Porque o único homem de Deus para mim é fulano. O único é... Não. Se você não tem olhos para ver, cuidado. Muito cuidado. Reflexão para você. A minha lealdade e identidade estão firmadas em Cristo? Eu sou leal a Cristo? Eu estou firmado em Cristo? Ou há uma incredulidade que me levou a identificar mais com o ministério? Não, eu sou do ministério tal. Ei, cuidado, não fique tão preso a uma placa que você não consiga identificar o corpo. Existe um corpo e um único membro. Não existem vários corpos de Cristo. De repente você faz parte, você conhece e serve a Deus numa comunidade. Isso é lindo. Porém, cuidado com isso, irmão. Ah, mestre, aqui você não defende placa. Não, eu sou mestre por corpo de Cristo. Eu falo para o corpo de Cristo. Eu não estou aqui para falar para o meu time, o meu clube. Eu não estou aqui para exaltar uma placa. Eu estou aqui para falar do corpo de Cristo. Eu quero treinar, capacitar pessoas para o corpo de Cristo. Ah, você não tem uma placa sua, não, mestre? Não tem uma placa minha. Eu não estou aqui fundando uma placa para você sair falando, eu sigo o mestre, eu estou com o mestre. Não, eu não dividi o corpo, eu não morri por você. Eu estou aqui para ser um canal de bênção, porque o que Deus colocou na minha vida é para abençoar a sua vida. Não é para que eu crie o meu fã-clube. Não estou aqui para criar um fã-clube meu. Eu estou aqui para te ajudar, para te abençoar com aquilo que Deus colocou na minha vida. Se eu puder fazer isso e conseguir fazer isso, seja abençoado. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo, irmão? A minha lealdade e identidade estão firmadas em Cristo? Você está firmado em Cristo? Se o seu líder hoje sai da sua vida, você se desvia, você se perde? Porque se isso acontece, irmão, aí está a falácia. Porque você não está firmado em Cristo, está firmado apenas no homem. Um homem te leva a Cristo. Agora, cuidado, porque muitas vezes o homem ele está construindo uma ramificação tão forte, tão poderosa entre você e ele, está ligando o seu cordão umbilical. Tem pessoas que têm um cordão umbilical ligado a outro homem. Aí o que acontece? Esse homem, a pessoa, esse homem, se esse homem morre, essa pessoa vai morrer junto. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenha cuidado com isso. Ou a minha incredulidade me levou a identificar mais com um ministério, um pastor ou um rótulo denominacional. Sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. A fé, veja bem, que agrada a Deus, ela atravessa todas as placas de igreja e se une sob uma única bandeira. Qual é a bandeira para mim e para você? Cristo. Cristo, irmão. Porque as placas passam, os líderes passam. Cristo não. As placas passam, os líderes passam. Cristo não. Quantos estão entendendo? Você honra os seus líderes, mas não se desvie de Cristo. Não se desvie de Cristo. O nome de Jesus Cristo é Senhor sobre todos. A incredulidade segue os homens. A fé segue o único homem que foi crucificado por ela. Quem que morreu por você? Quem que ressuscitou por você? Você tem acesso ao Pai por quem? Então, cuidado para você não amar mais os homens e se esquecer de Cristo. Presta atenção. Nenhuma visão pode ser tão poderosa que te faça esquecer de quem é Cristo. Porque algumas pessoas vão seguir a visão e se esquecem
de quem é o verdadeiro visionário, que é Cristo. Cuidado. 1 Coríntios 1:17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. A cruz de Cristo nunca pode perder o seu poder. Mas o que faz a cruz de Cristo perder o seu poder? A fé que confia no poder da cruz. Nós precisamos ter uma fé que olha para a cruz e extrai dela o poder que foi liberado através dela. Porque a cruz não é de brinquedo, irmão. A cruz não é uma tipologia, não é uma ideologia. A cruz foi verdadeira. E na cruz há poder que foi liberado ali. Presta atenção. A incredulidade sempre tenta ajudar a Deus. Ela busca sabedoria humana, retórica, impressionante, estratégias de marketing para tornar o evangelho mais agradável. Porque falar de cruz é pesado, falar de cruz fala de dor, falar de cruz fala de sofrimento. Só que falar de cruz também fala do poder de Deus. Agora, presta atenção, Paulo revela que essa abordagem, na verdade, quando a pessoa ela vem cheia de oratória, cheia de inteligência, sabedoria, cheia de coisas humanas, cheia da tecnologia, do marketing, tudo que ela está fazendo é tirando os seus olhos daquilo que você precisa realmente olhar. Ela está esvaziando a cruz do poder. Ela esvazia. Paulo revela que essa abordagem, ela esvazia a cruz do poder. A fé verdadeira confia radicalmente na loucura da pregação da cruz. A loucura da pregação da cruz. Um homem morreu por você, ele morreu na cruz para levar todos os seus pecados, para tirar da humanidade aquilo que pesava sobre ela. Era um homem justo? Não era injusto. Era um homem santo, um homem puro, um homem íntegro. A cruz é loucura, a cruz é loucura. Só que a cruz, ela não deve ser escondida, ela deve ser anunciada. Ela não deve ser escondida, anulada. Só que o que? Muitas vezes nós queremos criar subterfúgios para poder esvaziar a cruz, esconder a mensagem da cruz. Ah, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Não esvazie o poder da cruz. Cuidado com mensagens que esvaziam o poder da cruz. Cuidado. A fé verdadeira confia radicalmente na loucura da pregação da cruz. Ela não precisa de ornamentos, pois sabe que o poder para salvar e transformar não está na eloquência. Ah, porque o cara prega muito. Ah, porque o cara prega muito. Então alguém falou assim, mas você não quer ser pregador? Não, eu falei, eu não sou pregador. Eu sofro toda vez que eu lembro que eu quis ser pregador, porque Deus não me deu a graça de ser um pregador, eu não tenho a voz, a eloquência, a oratória de um pregador, não tem, não tem mesmo, não, eu tenho graça para ensinar. Se você ficar aqui comigo, eu te ensino assim 2 horas. Se você quiser ficar comigo aqui, eu fico o dia inteiro para te ensinar, irmão. Mas para pregar, não. Mas de vez em quando, mas de vez em quando eu vejo, de vez em quando Deus me pega ali e me faz alguma coisa para ativar aquilo que está sendo liberado. Mas eu sei a graça que Deus me deu. Eu permito, eu amo ficar naquilo que Deus me deu. Porque fica aquela coisa assim, o que eu estou fazendo e o que eu imagino que eu estou fazendo. Então, quando eu queria pregar, eu descobri que eu não pregava. Que Deus não me deu essa graça para pregar. Mas para ensinar, irmão, pode sentar aqui que você vai ver. Você vai encher a sua vida de semente. Mas para que eu preciso ouvir tanto ensino? Porque um pregador, quando ele chega num lugar onde não tem ensino, irmão, ele só mexe com a emoção. Porque ele não tem sementes. A palavra é uma semente. O semeador saiu a semear. Aí o que acontece? Quando o pregador encontra uma pessoa que está cheia do ensino, ele libera uma palavra, ele ativa a semente. Por que tem pessoas que ouvem a pregação e saem do mesmo jeito? Só tem um momento ali de vibração, elevação de frequência, emocionalismo, mas a vida não muda. Porque ela não tem algo que é importante lá dentro, o ensino. Um mestre importante na vida da igreja, porque o mestre é o semeador, ele é aquele que coloca um fundamento e um fundamento de ensino, um fundamento que é válido, um fundamento que você vai carregar ele para a vida. Não é carregar ele para um momento. Porque tem pregação que você ouve aqui que sai aqui. Você ouviu pregação ontem. O que você ouviu ontem? O que você ouviu ontem? Ah, mas já esqueci, é lógico. O cabeção vive cheio. Você entende? Você entende por que é importante? Gente, quantos estão entendendo?
Reage aí que nós estamos acabando. Vamos acabar aqui. Veja. Eu estou confiando no poder puro da mensagem da cruz para salvar e transformar, ou a incredulidade me tenta enfeitar a cruz com sabedoria humana? Você está enfeitando a cruz, irmão? Já viu aquelas pessoas que pegam uma coisa, como é que chama aquilo? Minha esposa gosta de fazer isso. Pega uma roupa e sai ali colocando um monte de detalhe, coloca uma pérola, coloca uns negócios, eu esqueci o nome disso. Você está enfeitando a cruz para deixar ela mais bonita? Você enfeita a cruz? Eu vou pregar para a pessoa ali. Aí antes de pregar, você vai lá e enfeita a cruz. Olha que cruz linda, cruz rosinha, cruz cheia de lacinho, cruz cheia de bibelô. Não, irmão, a cruz é cruz. Cruz é cruz. A fé não se envergonha da simplicidade do evangelho. O evangelho é simples, mas é poderoso. Ser simples não significa que não tenha poder. É simples, mas poderoso, pois sabe que o poder de Deus reside na mensagem na cruz e não na inteligência humana. Você pode e vai ouvir, eu gosto de ouvir pessoas inteligentes, irmão, mas essa mensagem, se ela não tem por trás a cruz de Cristo, se ela não revela a cruz de Cristo, se ela não libera o poder de Cristo, é apenas um monte de conversa que você está ouvindo, enchendo a sua cabeça e está anulando a única coisa que tem poder para nos salvar, para nos transformar, é o poder de Deus. A incredulidade tenta decorar a cruz, a fé simplesmente proclama. A fé proclama a cruz. Eu amo a mensagem da cruz. A fé que transforma medo em confiança. Onde que nós vamos ver isso? Salmos 27. Salmos 27 é um dos salmos que eu amo muito. É um dos meus salmos favoritos. Porque ele fala assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? Ei, se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o que o salmista está falando? Por que eu vou ter medo? Ele continua falando, o Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que eu vou me estremecer? Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. O que isso fala? Davi não nega a existência do medo ou dos exércitos, ele reconhece. Ei, eu tenho medo, mas também tenho os exércitos. Agora presta atenção, ele confronta isso com uma declaração de fé. Aquilo que eu falo revela se eu tenho fé ou não. Vai gerar uma atmosfera aqui fora, sim ou não? O que você está construindo quando você fala? A incredulidade foca no exército e pergunta, como eu vou sobreviver ao ataque desse exército? A fé foca no Senhor e pergunta, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo se Deus está comigo? Por que eu vou ter medo se eu creio em Deus? Por que eu vou ter medo se foi Deus que prometeu e se eu estou debaixo de uma palavra que Deus me deu? A fé é uma escolha deliberada de mudar a pergunta. Você precisa mudar a pergunta hoje. Por que eu estou sendo atacado? E você tem que mudar a pergunta. Falar, por que esse incircunciso está me atacando? Se eu sou filho de Deus, se eu sou guardado pelo Senhor. Veja bem, a fé é um ato de transferir o foco do tamanho do problema para a grandeza de Deus. Vamos lembrar disso aqui. Israel lutando contra os filisteus. Os filisteus trazem o gigante era Golias. Todo mundo dentro do exército de Israel, quando olhou para Golias, ficou travado, porque o espírito do medo travou eles. Agora, presta atenção, Deus traz um menino. Depois de 40 dias, o menino não olhou para o tamanho do gigante. Ele viu o gigante igual todo mundo viu, ele ouviu o gigante gritar igual todo mundo ouviu. Porém, rapidamente ele voltou os olhos para a grandeza de Deus. O seu problema, muitas vezes, e o meu problema, é que nós ficamos olhando para o problema e colocando ele no zoom. Você está dando zoom no problema, está dando zoom no gigante, e muitas vezes não é gigante, mas porque você colocou no zoom, ele ficou grande. Ei, é hora de colocar isso, sabe, no tamanho certo e olhar para Deus. Mestre, como que eu faço para ajustar o tamanho do gigante que está me afrontando hoje, segunda-feira, 4 de agosto? É colocando os olhos em Deus. Quando eu olho para Deus, a minha fé é fortalecida, é edificada, e eu sou capaz de levantar e derrubar e matar e destruir o gigante que está afrontando a minha vida. Eu não sei qual gigante te afronta nessa segunda-feira, ao longo dessa semana, mas é tempo de você se levantar e combater esse gigante com os olhos em Deus. É isso que o salmista faz aqui. Veja bem, Marlene, ele fala aqui, ó, a fé não é a ausência do medo, é a decisão de confiar em Deus apesar do medo. Eu confio em Deus. Eu tenho medo, mas eu vou assim mesmo, porque Deus está comigo. E Ele não me deu espírito de medo ou covardia, mas de amor, poder e moderação. Então eu tenho que declarar isso. Deus não me deu espírito de medo ou de covardia. Então eu não vou correr. Eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo, porque Deus não me deu isso. O medo, ele se dissipa enquanto eu caminho. O medo, ele vai ser arrancado de mim enquanto eu caminho. Só caminha, irmão, só vai.
A incredulidade se afoga na pergunta, e se? A fé se ancora na declaração, Deus é. A incredulidade olha para o gigante e fala, e se esse gigante me pegar, ele me quebra no meio? E se, e se? A fé não, a fé olha e fala assim, Deus é maior que o meu gigante, Deus é maior que os meus problemas, Deus, ele tem a solução para a minha vida, é Deus que é por mim, e esse mês eu vou experimentar a bondade de Deus. Esse mês eu vou receber o cuidado de Deus na minha vida. Amém, irmão? Por último, Provérbios, fala assim, ó, a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Presta atenção nesse provérbio, como que ele é forte. A herança obtida antes da hora acaba não sendo uma bênção no final. Isso fala de quê? A fé que espera o tempo de Deus para a herança. Ou seja, não pegue. Bom dia, Pedro. Tá aí, né, irmão? A fé, ela sabe esperar o tempo da promessa. Ela não fica morrendo. Eu quero a promessa, eu quero. Se não receber hoje eu morro. Presta atenção. A incredulidade, ela é impaciente. Quando você está sem paciência, você perdeu a fé. Você se tornou um incrédulo. Tem que acontecer no seu tempo. Veja, a incredulidade faz você desejar que a promessa aconteça agora, a qualquer custo. Tem gente que quer dar um jeitinho para que Deus faça, para aquilo acontecer na vida dela, e ela usa Deus. Ela usa Deus. Ontem eu ouvi um rapaz falando um negócio que eu fiquei assustado. Ele abordou uma pessoa e veio trazendo aquilo como algo que Deus tinha falado com ele. Na fala dele, soou meio pesado para mim, porque eu olhei e falei, irmão, isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Mas, ué, Adriano, o irmão não era crente? É, porque tem muito crente feiticeiro. Tem muito crente feiticeiro. E presta atenção. Pessoas que são muito ligadas à oração e intercessão tem que ter muito cuidado, irmão. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque elas começam se não tem um coração muito alinhado, elas começam a achar que elas podem fazer e falar de qualquer maneira. Deus é comigo, cuidado. Josias era um rei cheio de fé genuína, mas ele se descuidou. Cuidado, cuidado. Cuidado com esse negócio de falar, eu vim debaixo de uma palavra. Quem te deu a palavra? Foi Deus? Foi o fulano que me deu a palavra. Pois é, então cuidado. Cuidado, porque aquela pessoa muitas vezes conhece o desejo do seu coração e ela está fomentando um desejo seu, só que não é um desejo que Deus se agrada dele. Só que a pessoa, ela é assim com você, né? Cuidado, cuidado, cuidado para pensar que você está fazendo algo em nome de Deus e está fazendo uma bruxaria, uma feitiçaria na vida de uma pessoa. Cuidado. A fé, no entanto, ela confia no processo e no tempo do Pai. Suporte o processo. Por que eu não recebi ainda? Porque não tem idade para receber. Não tem maturidade para receber. Não tem o coração capaz de lidar com aquilo para receber. Alguns irmãos me procuraram outro dia e falaram assim, mestre, a gente quer namorar, a gente quer namorar, a gente quer namorar. Eu falei, irmão, presta atenção. Tem condição de namorar hoje? Você consegue comprar pelo menos 2 sanduíches? Porque até onde eu vejo aqui, eu acho que você não tem. Deixa eu te falar, você quer namorar só para passar raiva, irmão? Por quê? A menina vai mexer com você, vai mexer com seus hormônios. Na hora que você assustar, hoje você é homem de Deus, amanhã você pode cair. Você realmente quer isso? Você realmente quer isso? Pô, mestre, mas não sei o que. Eu falei, irmão, deixa eu te falar com você. Eu não sei quanto você tem no bolso, não. Compra 2 sacos de gelo, coloca dentro de uma banheira, deita ali dentro, até Deus, né, fazer seus hormônios voltar ao normal. Por quê? Tudo que você tá... Não, mas... Eu falei, irmão, resolve a sua vida primeiro, cara. Resolve a sua vida espiritual, emocional, financeira. Resolve isso primeiro. Porque você está querendo algo que você não tem capacidade ainda de cuidar. Porque namorar para não ter objetivo de casar, você vai pecar, irmão. Cuidado. Cuidado. Mas o que eu quero? Eu falei, irmão, eu tô te dando a real. Tô te dando a real. Se você quiser ir, vai. E quando você não escuta o mensageiro, cuidado. Você pede para ouvir, mas na hora que fala e não fala daquilo que você gosta, seu coração se fecha. Então, depois não reclama.
A fé nos capacita a esperar e servir e amadurecer. Ah, por que que eu não... Por que que eu... Por que que eu... Por quê? Porque você não está pronto. Olha por esse lado. Olha para esse lado. O que que eu preciso desenvolver, amadurecer, crescer para poder acontecer isso na minha vida? Essa que tem que ser a sua pergunta. Sabendo que a herança entregue pelas mãos de Deus no tempo certo é a única que será uma bênção duradoura. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores, irmão. Enriquece e não acrescenta dores. Pergunta para você, eu estou tentando obter uma herança antes da hora? Você está dando o seu jeitinho? Por causa da ansiedade, da incredulidade. Ah, não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Eu vejo algumas pessoas falam assim, eu fui ali, comprei o carro, Deus me deu, Deus me deu. Aí na hora que chega os boletos, ele não consegue pagar os boletos. Aí quando ele não consegue pagar os boletos, sabe o que ele fala? Ele fala, o inimigo está atacando. Eu falei, mas Deus te deu algo e o inimigo está tomando conta? Vigia, rapaz. Se você não sair todo dia para trabalhar, o boleto não é pago. Se você brincar, se você dormir no ponto, o banco vai vir, vai tomar o carro. E você vai falar que foi o banco que tomou o que Deus te deu. Se Deus te deu, Deus está pagando. Agora, não queira dar o jeitinho. Não queira colocar na conta de Deus algo que não veio dele. Gente, vocês estão entendendo? A fé verdadeira não se manifesta apenas em agir, mas também em saber esperar. Ah, mas porque está todo mundo dando testemunho, eu preciso ir lá e eu preciso também, porque eu tenho que dar esse testemunho. É? Mas você vai falar que foi Deus que fez ou foi você? Não, eu tenho que dar o testemunho, porque foi Deus que fez. Aí depois, na hora que o trem vira, o inimigo está me atacando. Mas o inimigo tem poder de tomar a bênção que Deus colocou na sua vida? É isso? Confie que o tempo de Deus é sempre perfeito para você. O tempo dele é perfeito, irmão. O tempo dele é perfeito. Não, mas já era para ter acontecido na sua vida isso. O tempo de Deus é perfeito. Eu confio nele. Eu confio nele. A incredulidade, veja bem, ela agarra a promessa. A fé vai herdar a bênção. A incredulidade se agarra à promessa. Ah, a promessa é minha. A fé está agarrada e herda a bênção. A fé vai te levar a herdar a bênção. Você não vai ficar pelo caminho. Se você for um homem de fé, mas se você for uma pessoa de incredulidade, você vai ficar pelo caminho. Você vai ver, sabe, o tempo das promessas se passar. Ei, amadurece, cresce. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui é discipulado, irmão. Isso aqui é discipulado. Não estamos aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém, falar o que agrada a alguém. Agora, quer amadurecer? Vem aqui amanhã, volta depois da manhã. Ah, Messi, mas você falou forte. Não, não é falei forte, eu falo o que tem que falar, irmão. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te ajudar a crescer. Se você quiser crescer, seja bem-vindo, irmão. Se você quer continuar um bebê, um menino, né, acho bom achar uma mamadeira por aí. E tem muitas, mas aqui é para quem quer crescer. Aqui é para quem quer amadurecer. Eu sei o que Deus colocou na minha vida e eu sei o que acontece na vida de pessoas que realmente desejam ouvir e ouvem o que elas podem se tornar e o que elas vão se tornar. O resto é resto. Tá bom? Irmão, Deus abençoe você. Vamos chegar aqui ao final, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Ei, deixei o link lá no Stories do grupo do WhatsApp. Se você não entrou ainda, tá perdendo. Comecei a colocar lá ontem. Declarações para você fazer ao longo do dia. Declarações. Você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a falar e falar o que Deus está falando, parar de falar o que a terra está falando. Eu quero ver a Gisele lá, quero ver o Maurício lá, quem mais está aí? Marlene está aí, o link está lá, clique e entra lá. Lá é um lugar de você compartilhar. O que você aprendeu aqui? Vai lá e coloca, pastor Maurício está aí, meu amigão. Coloca lá o que você está aprendendo. O que Deus está falando ao seu coração, compartilha para mais pessoas serem abençoadas. Manda o link para outras pessoas também vir entrar nesse grupo, elas vão ser abençoadas. Esse é o mês que nós vamos combater a incredulidade, irmão. Vamos entrar com tudo. Você vai se tornar um homem de mais fé, uma mulher com mais fé, você vai crescer, você vai viver a bondade de Deus nesse mês em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo. Obrigado porque a tua palavra, Pai, ela nos alinha, ela nos capacita, ela nos impulsiona. Pai, nós declaramos que esse é um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de ouvir os céus, mas um dia também de obedecer aquilo que os céus estão falando. Senhor, direciona o nosso coração, purifica o nosso coração.
Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho da verdade. Pai, eu oro e declaro a bênção do Senhor sobre esse dia, sobre a vida de cada um que assiste, participa aqui ao vivo, que se levantou. Senhor, fortalece, edifica a fé de cada um, remove a incredulidade, mostra onde existem estruturas de incredulidade. E nós declaramos que esse é o tempo da bênção do Senhor, esse é o tempo da bondade. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ouvir, mas vamos viver e experimentar a bondade do Senhor nesse mês de agosto, em nome de Jesus. Pai, livra-nos do mal. Eu declaro nessa hora que todo o mal que foi planejado, projetado contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família é anulado nessa hora. Eu declaro que nenhuma arma forjada pelo inferno prospera, mas declaramos que toda arma que foi forjada contra nós, nessa hora, trabalha a nosso favor. Tudo que foi feito contra nós, trabalha a nosso favor. Tudo que foi enviado contra nós, trabalha a nosso favor nessa hora. Declaramos, ó Pai, um tempo de inversão, que tudo que vinha por um caminho, nessa hora, volta por 7 caminhos em nome de Jesus. E declaramos a bênção do Senhor sobre esse dia, sobre essa semana, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que colocarmos à nossa mão. Declaramos a bondade do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, Deus abençoe você, compartilha essa live, amanhã te espero 6h30, clica lá, eu acho que o link já expirou, vou colocar o link daqui a pouco, você volta lá, entra no grupo e lá a gente vai conversar, lá a gente vai ter mais um momento de compartilhamento e crescimento. Amém? Deus abençoe você, até amanhã.